Caros alunos, vamos falar da teoria da relatividade. Na realidade, nesta primeira aula, nós vamos falar de duas teorias, porque são duas teorias da relatividade, né? É claro que a gente quer, em primeiro lugar, destacar, mas eu acho que todo mundo sabe disso, né? A relevância das duas teorias, né? Depois falaremos dos antecedentes históricos, né? Como isso começou, na verdade. E aí estamos falando da teoria da relatividade de Galileu. É claro que essa teoria da relatividade levou a um impasse na física, um impasse muito grande, não é? E aí, como sair do impasse? Uma proposta foi a teoria do éter, né? Mas depois Einstein nos propiciou a oportunidade de sair do impasse e formular uma nova teoria para o espaço-tempo. Finalmente, nós vamos comentar um pouco sobre a teoria geral da relatividade. Mas é uma coisa muito introdutória. Mas é bom que o aluno saiba isso também. De forma que essa é a sequência desta aula, né? Duas teorias da relatividade propostas por Einstein. A primeira é a teoria da relatividade restrita ou especial. E essa que nós vamos estudar. Ela foi proposta, né, nesse ano de 1905. A segunda, teoria geral da relatividade, que é uma teoria da gravitação, Einstein propôs em 1915, um intervalo de 10 anos. Mas quero chamar a atenção para o fato de que o nosso objetivo nessa disciplina é tão somente a relatividade restrita, né? Ora, do que essas teorias tratam, né? Ou seja, vem a propósito do quê? Primeiramente, elas introduzem novas concepções sobre o espaço, sobre o tempo, sobre o efeito da matéria em relação à curvatura do espaço. Também, ao afetar a métrica ou a curvatura do espaço, nós temos uma nova geometria do espaço. E além de uma nova geometria do espaço, nós temos uma teoria da gravitação. Então, introduzimos a ideia do espaço-tempo quadridimensional e o efeito da massa em relação à estrutura do espaço-tempo. Na verdade, em relação, né, à métrica do espaço-tempo. Estes aspectos é que nós vamos discutir. Duas teorias absolutamente revolucionárias, né? Só gostaria de chamar a atenção para o fato de que Einstein não ganhou o prêmio Nobel por nenhuma dessas duas teorias. Na verdade, cada uma delas mereceria o prêmio Nobel. Einstein ganhou o prêmio Nobel por conta do efeito, da explicação do efeito fotoelétrico e a proposta do fóton. Claro que isso vale um prêmio Nobel. Só queria fazer esse comentário de natureza histórica, né? Ora, vamos falar da teoria da relatividade especial ou restrita. Eu vou usar as duas palavras, indistintamente. Olha só, as pessoas nunca se dão conta, mas a teoria da relatividade especial se preocupa com esse problema aqui. Dois referenciais cartesianos, um em movimento relativo ao outro. É isso. Então, a questão é que a gente precisa encarar, né?
ao que se dedica a teoria da relatividade? Ela se dedica, né, a, em primeiro lugar, descobrir, né, como as coordenadas de um ponto se relacionam às coordenadas desse mesmo ponto, mas analisado do ponto de vista do outro referencial. Vamos assistir então essa pequena animação aqui. Muito bem. A teoria especial ou restrita, ela não é relevante no dia a dia. Por isso que demorou tanto. Não é. Ela só é relevante para aqueles fenômenos para os quais, veja bem, a velocidade dos dois referenciais seja próxima da velocidade da luz. Partículas se movimentando com velocidade próximas da luz. Aí eu preciso da teoria da relatividade. Senão, não. Então, a teoria da relatividade não muda nada em relação à queda dos objetos. Esquece. Não precisamos dela. Só para fenômenos relativísticos. São aqueles para os quais a velocidade é próxima da velocidade da luz. Um objeto se movimenta com a velocidade da luz, ou próximo da luz, eu preciso da teoria da relatividade. Com a velocidade da luz também, como é o caso do fóton. Né? Muito bem. A teoria da relatividade restrita, ela é comprovada todo dia, milhões de vezes. Mas onde? Em laboratórios como o LHC, onde nós temos aqui um laboratório onde as partículas, né, percorrem cerca de 26 quilômetros, né, aqui, canalizadas, né, de tal maneira, né, que se movimentem numa órbita praticamente circular e que colidem. Esses processos todos são descritos pela teoria da relatividade, porque essas partículas, o próton, o antipróton, por exemplo, são aceleradas a velocidade próximas da velocidade da luz. Aí nós utilizamos a descrição relativística, a teoria de Einstein. Como ocorrem milhões de colisões, a teoria é verificada milhões de vezes ao dia. Né? Muito bem. Isso é uma comprovação experimental da teoria. Agora, a teoria geral já é um pouco diferente. Né? É a ideia de que a massa afeta a estrutura do espaço-tempo. Introduz aqui uma curvatura. É como se a gente tivesse um colchão e, repentinamente, uma depressão no colchão. É boa essa imagem. A Terra já altera o espaço-tempo. O espaço. A Lua, por exemplo, já altera muito pouco. Então, ela é relevante para massas de objetos maiores do que a massa solar. Uma massa solar. Né? Várias massas solares passa a ser mais importante ainda. Né? Então, só para objetos de grande massa você consegue detectar, né, esses efeitos previstos pela teoria da relatividade. Uma comprovação experimental veio logo depois, né, da formulação de Einstein. O fato de que a luz sofre um desvio quando ela passa próximo de um objeto dotado de grande massa como o Sol. Então se tem a impressão que ela vem desse ponto, mas na realidade ela vem desse ponto. A luz se curva ao passar, né? Não é bem assim formando uma quina.
né? Mas é realmente o desvio da luz ao passar por objetos de grande massa, né? Essa é uma primeira comprovação. Uma outra diz respeito à órbita de Mercúrio. Sem a teoria da relatividade, a órbita de Mercúrio seria uma elipse, mas fechada, né? No entanto, com a teoria da relatividade, ela introduz uma precessão do periélio. A curva não é fechada, acaba não sendo fechada. A trajetória, portanto, de Mercúrio, onde esse efeito é bastante acentuado, né? Porque está mais próximo do Sol. Claro, o efeito acaba se tornando maior, né? Ou previsão de buracos negros. Hoje em dia, né, a gente advoga a ideia de que no núcleo de cada galáxia você tem um buraco negro. Mudou muito. Hoje em dia, buracos negros são a nova sensação, né? E buracos negros são previstos pela teoria geral da relatividade, né? Esse é mais um exemplo, né, de comprovação experimental da teoria da relatividade. O buraco negro ele é tal, né, que a força gravitacional é tão grande, curva tanto o espaço, que o fóton não sai do buraco negro. Por isso tem esse nome, buraco negro, né? E existem muitos. Olha só uma previsão de Einstein que demorou 100 anos, né, para ser descoberta, né? São as ondas gravitacionais, né? Uma sensação de poucos anos, na realidade, atrás, né? Onde a colisão de dois buracos negros provocam uma alteração na estrutura do espaço-tempo e que se propaga. São as ondas gravitacionais, né? Perturbações, grandes perturbações na densidade quando você tem dois buracos negros, né? Então, a teoria da relatividade, ela introduz novas concepções sobre espaço-tempo, uma nova forma de energia, E igual a mc ao quadrado. Ela introduz uma nova teoria da gravitação, ela é relevante na astronomia, a teoria geral, ela é relevante na astrofísica, buracos negros, né? Colapso gravitacional e assim por diante. Então, estamos diante de teorias revolucionárias. Vamos ao próximo tópico, que são os antecedentes históricos, né? A gente pode dizer que a teoria da relatividade restrita começou com Galileu, né, que se preocupava com esse aspecto que eu mencionava antes, né? É a questão da equivalência de dois referenciais, hoje denominados referenciais inerciais, né? Galileu percebeu que não existe um movimento absoluto, ou seja, não há como você realizar experiências num referencial e num outro referencial que se move em relação a ele, de tal forma que você possa estabelecer que esse está em repouso ou aquele está em repouso, né? Não há como estabelecer uma diferença clara entre dois referenciais. A ideia de que não existe movimento absoluto. Aliás, você percebe isso quando você está dentro de um veículo e o veículo do lado se move e você pensa que é o seu que está se movimentando e coloca até mesmo o pé no freio, né? Porque é muito difícil distinguir quando você está em movimento e quando o outro está em movimento, né? Então, não existe um movimento absoluto. Essa foi uma grande percepção, né, de Galileu, na realidade, né? Então, se eu tenho dois sistemas em movimento, a questão é se eles são equivalentes. E se são, em que sentido são equivalentes, né? Aqui, eu tenho uma animação, né, na qual eu coloco o seguinte problema. Eu tenho, como a gente está vendo nessa animação, alguém dentro do tem, chuta uma bola, a bola se coloca em movimento. Qual é a velocidade da bola nesse referencial dentro do tem e no referencial fora do trem? Ou seja, a questão é o que acontece num referencial, como é percebido pelo outro referencial. Que grandezas físicas, né,
são ou se transformam de um referencial para o outro. Esse é o problema da teoria da relatividade. Tanto de Galileu quanto de Einstein, claro. Temos duas teorias da relatividade, a rigor, né? Galileu estabeleceu um princípio da relatividade e que depois, né, foi utilizado por Einstein de uma forma um pouco diferente, né? Mas, para corroborar essa ideia da relatividade de Galileu, Newton introduziu o conceito de tempo absoluto. Tempo absoluto. Ou seja, o tempo é uma grandeza invariante, qualquer que seja o referencial, ele, quando medido, vai dar o mesmo resultado. Essa é a ideia do tempo absoluto. Tempo sem qualquer ligação com algo externo a ele. É isso que Newton dizia. Então, vamos lá, vamos reformular esses dois princípios, né? Se o movimento se dá ao longo do eixo x, as coordenadas, né, elas se transformam de acordo com essas transformações aqui, conhecidas como transformações de Galileu. Na verdade, transformações de Galileu são essas três aqui, mas estamos admitindo que o tempo é o mesmo. Tempo medido nesse referencial e no outro referencial é o mesmo. T igual a T'. É claro que eu posso também relacionar x' com x ou x com x'. Basta mudar o sinal, né? Então, essas são as transformações de Galileu, né? E é curioso porque as velocidades e a aceleração são relacionadas de uma forma simples. A velocidade num referencial igual a v, que é a velocidade percebida no outro referencial, menos a velocidade de deslocamento de um referencial em relação ao outro. Mas a aceleração é a mesma, porque essa velocidade aqui é constante, né? Ou v igual a v' mais v, né? Mas a aceleração, a linha, ou a é igual a linha. Essas são as transformações de velocidade da aceleração, levando em conta, então, as transformações de Galileu, transformações de coordenadas de Galileu. Agora, vem a questão da covariância das equações. De acordo com o princípio da relatividade de Galileu, isso é fundamental. As leis da mecânica expressas num dado referencial inercial serão expressas de forma idêntica. É a ideia da covariância. Tem a mesma forma em qualquer outro referencial inercial. Se eu escrever a segunda lei de Newton num referencial, eu escrevo assim. Se eu escrever a lei de Newton num outro referencial, tem a mesma forma. M vezes a linha é igual a F'. É isto. Essa é a ideia da covariância, né? Então, a relatividade de Galileu é baseada na ideia da covariância das equações quando eu considero referenciais inerciais, né? Muito bem, vamos agora mudar de assunto, né? Isso durou pouco mais de 200 anos, né? Um pouco mais de 200 anos, até que surgiu a teoria de Maxwell, o eletromagnetismo de Maxwell. O eletromagnetismo de Maxwell levou a uma incompatibilidade entre a mecânica e o eletromagnetismo. Por quê? Por quê? Newton formulou as leis da mecânica e Maxwell formulou as leis do eletromagnetismo. Qual é a incompatibilidade? As leis de Newton são invariantes por uma transformação de Galileu. É isto. Prestem atenção nisso. Eis que veio o Maxwell, e vamos olhar só para essas equações aqui. Maxwell escreveu as equações do eletromagnetismo, 4 equações, envolvendo operadores diferenciais de campo, divergente, rotacional e assim por diante. Maxwell. E também previu a existência de ondas eletromagnéticas. Maxwell ficou
famosíssimo por conta disso. Mas tem um problema aqui, tem um problema. É que estas equações aqui não são invariantes. Não são invariantes por uma transformação de Galileu. Agora, e agora? Como é que a gente faz, né? Ia tudo tão bem, até Maxwell. Como a gente percebe isso, né? Por exemplo, a equação da continuidade, né? Se eu fizer uma transformação de Galileu, ela adquire esta forma aqui. Ela não é invariante, não é invariante. Isso representou um grande problema, porque sempre se acreditou que referenciais inerciais seriam equivalentes. Mas, levando em conta o princípio da relatividade de Galileu, não são equivalentes. As equações de um referencial têm uma forma e no outro tem outra. Complicou. Agora sim, complicou para física, né? Aí surgiu um indivíduo, né? Porque isso é importante porque a gente vai estudar em seguida, né? Muito famoso também, Lorentz. A gente vai falar muito de Lorentz, né? Daqui a pouco, transformações de Lorentz e assim por diante. O Lorentz também faz parte da história, sim, da teoria da relatividade. Porque o Lorentz se deu ao trabalho, nós não vamos fazer isso agora, porque envolve muito tempo, mas isso vai estar na apostila, né? Ele descobriu, mas por outras vias. O problema dele era a questão da causalidade, né? Ou seja, se eu tenho uma partícula em movimento uniforme, né? Então, como é que eu escrevo o potencial aqui, levando em conta o retardo, né? É o problema do potencial retardado, né? O fato é que ele fez um monte de contas, né, para descobrir como é que eu escrevo o potencial nesse referencial em relação ao potencial nesse outro referencial aqui, nesse outro referencial. E é curioso, ele acabou chegando a uma conclusão surpreendente. Surpreendente. Ele descobriu o seguinte: olha, as equações de Maxwell, elas não são invariantes pelas transformações de Galileu. Mas olha só, elas são invariantes por essas transformações aqui. Y' igual a Y, Z' igual a Z, mas T' é igual a 1 sobre raiz quadrada. U agora é a velocidade relativa, tá certo? Dos dois referenciais, né? Velocidade relativa de um referencial em relação ao outro. U é essa velocidade aqui, de um em relação ao outro. U, né? Então, Lorentz fez uma descoberta curiosíssima. As equações de Maxwell são invariantes por estas transformações e que ficaram conhecidas, é claro, por transformações de Lorentz. Foi um exercício que ele fez, né? Analisando potenciais, né, de uma partícula que se move em movimento uniforme. As contas dão um pouco de trabalho, mas ele se deu o trabalho de fazer essas contas, ele fez direitinho e verificou isso. E, de fato, é curioso porque as equações do eletromagnetismo são invariantes por essas transformações aqui. Mas as de Newton não. As de Newton não. Ah, peraí, mas quem está certo nessa história, né? Vamos lá, vamos lá. Mas Lorentz descobriu essas transformações. Foi um espanto. Logo se propôs, e Maxwell aceitou isso, que como não satisfazia o princípio da relatividade de Galileu, logo essas equações valeriam para um referencial. Que referencial seria esse? O éter. Essa ideia do éter é antiquíssima, né? Desde os tempos de Aristóteles, né? Um meio que permeia todo o universo, essa ideia. E hoje em dia essas ideias voltaram ainda, né? A ideia do éter.
estamos imersos nesse meio, o éter, né? Não é o vácuo, não, é o éter. Né? Muito bem, até Maxwell acreditou nessa ideia. Mas se o éter existisse, né, deveria haver um meio de saber, por exemplo, a nossa velocidade em relação ao éter. Né? Veja, em relação ao éter, né, que está aqui em amarelo, numa certa época, a velocidade nossa é para cá, na outra época, a velocidade v seria para lá, e, consequentemente, deveria haver um meio da gente determinar a nossa velocidade em relação ao éter. Né? Passamos a acreditar no éter. Dois cientistas, hoje nós falamos da experiência de Michelson Morley em homenagem aos dois, procuraram fazer uma experiência usando um interferômetro como interferômetro de Maxwell-Morley. Você tem uma fonte de luz, passa por um separador de feixes, um feixe vai para cá, volta e vai para lá, o outro vai para cá e vem para cá, e agora eles produzem uma interferência por conta da diferença de caminhos ópticos. Né? As contas estão feitas ali, né? E o fato é que eles esperavam um deslocamento, né? Um deslocamento das franjas de interferência. Né? A gente vai assistir um vídeo agora para a gente entender isso um pouco melhor. Né? Ora, a experiência de Michelson-Morley, na realidade, ela levaria a dois resultados, qualquer que fosse ele. Haveria o éter, nós determinaríamos a velocidade em relação ao éter, ou não. E eles perceberam que não houve deslocamento das franjas e, consequentemente, não existe o éter. É uma experiência histórica, não existe o éter. E agora? E agora? Qual é a solução? Bom, a solução é o que a gente vai estudar agora, claro. Isso é uma introdução, né, à teoria da relatividade restrita. É uma solução que, no fundo, leva a um resultado surpreendente. É que, de fato, a solução é tal que as equações de Maxwell, elas permanecem inalteradas, né? Elas permanecem, de fato, inalteradas. Esse é o primeiro resultado. Né? E conclui também que são válidas aquelas transformações adivinhadas, sugeridas, né, por Lorentz. Né? E introduz uma nova mecânica, porque agora a mecânica newtoniana tem que ser modificada, porque tudo muda, tudo muda. Né? Então temos uma nova mecânica. Essa teoria da relatividade é o que nós vamos estudar, né, ao longo desta disciplina. O que eu gostaria, a título de completeza, né, falar um pouquinho, uma introdução à teoria geral da relatividade. Né? É claro que não há tempo para a gente falar sobre isso nessa disciplina, né? Também nem é esse o objetivo. Né? Mas a ideia da teoria da relatividade é como consta aqui, né? Nessa figura. Né? Grosso modo, o que se descobre é que a presença da matéria ela introduz uma deformação no espaço. A gente pode pensar no espaço, mas é claro que a teoria da relatividade, na verdade, ela é uma teoria, né, para chamar a atenção para uma deformação no espaço-tempo, porque não é só o espaço que é deformado na teoria da relatividade, é o espaço-tempo que é deformado. Né? Mas, de qualquer maneira, essa é a ideia aqui. Né? E isso introduz, né,
novas geometrias. Aliás, as novas geometrias não foram introduzidas de forma alguma por Einstein. Antes dele, Riemann, por exemplo, né, já falava nisso, Gauss tem as curvaturas de Gauss, né, já falavam nisso. Né? Então, a ideia é o seguinte, a matéria provoca uma espécie de encurvamento, deformação do espaço. Né? Agora, a história da teoria da relatividade começa com Euclides, cerca de 100 anos antes de Cristo. Né? Ele escreveu uma grande obra, 13 volumes, né? E um número grande, esses volumes são conhecidos como os elementos, né? Elementos apenas, né? Ou elementos de Euclides. Né? E era baseado numa formulação, né, na qual se introduzia teoremas, né, postulados e assim por diante, e a partir dos postulados, deduções. Isso aqui, por exemplo, é o livro 3. Né? Claro que está ilustrado a cores, né? Mas, de qualquer maneira, nesse livro, ele enunciou um postulado conhecido como quinto postulado. Quinto postulado, ou postulado das paralelas. Existem várias formas de formular este quinto postulado. Né? Uma primeira delas é essa, né? De acordo com essa figura aqui. Se o segmento de uma linha, essa linha aqui, né, interceptar duas outras linhas, esta e esta, né, formando ângulos internos, alfa e beta, que somados, né, são menores do que dois ângulos retos, 180 graus, então as duas linhas, quando estendidas indefinidamente, né, se encontrarão no lado em que a soma dos ângulos for menor do que dois ângulos retos. É um postulado. Postulado. Nossa! Discutir esse postulado. Mais de 2000 anos discutindo esse postulado. Se ele seria necessário mesmo, ou se haveria outras geometrias. 2000 anos. Eita, postulado que deu dor de cabeça para os matemáticos, né? Terrível isso. Até que, claro, Gauss, né, e Riemann descobriram outras geometrias, né? Geometrias não euclidianas. Não euclidianas. A geometria euclidiana é também conhecida como teoria dos espaços planos. Né? Num espaço plano, a soma dos ângulos internos de um triângulo, sempre, qualquer que seja o triângulo, é 180 graus. Essa é uma outra forma de enunciar o quinto postulado, equivalente a isso. Né? Agora, nós vamos falar de novas geometrias. Né? E aí o conceito das geometrias não euclidianas e de espaços curvos são dois conceitos. Primeiro, a métrica do espaço. Agora estamos falando da geometria do espaço. O conceito de distância entre dois pontos que diferem entre si por coordenadas que são infinitesimais. Né? E também o conceito de curvatura. Mas a curvatura são derivadas, né? Derivadas, né, da métrica, mas são dois conceitos. Né? O conceito que é mais fundamental que a métrica e o conceito de curvatura. Né? Veja, agora estamos falando de novas geometrias. Né? Por exemplo, nessa geometria aqui, a soma dos ângulos internos é maior do que 180 graus. Esta aqui é menor. E esse aqui é o espaço plano. Então, agora nós estamos falando de espaços com curvatura positiva, com curvatura negativa, com curvatura zero, nula, como é o caso da geometria euclidiana. De forma que geometria euclidiana é, a rigor, né, aquela geometria para a qual valem todos os postulados de Euclides, mas nem sempre as somas dos ângulos de um triângulo são iguais a 180 graus, só na geometria euclidiana. Né? Bom, aqui, agora, para a gente começar falando de espaço, a gente tem que falar do conceito de elemento de comprimento, quando eu
vario as coordenadas generalizadas de uma quantidade dqi, a variação do elemento de comprimento ds, que se escreve em termos de uma grandeza física conhecido como métrica. E aqui eu estou escrevendo o elemento de comprimento em termos de coordenadas generalizadas, né? De forma de coordenadas generalizadas dependem de x, y, z, né, etc, etc. Né? O fato é o seguinte, é que um espaço é dito plano, se esse elemento de comprimento for tal que eu consiga encontrar coordenadas x, y e z de tal maneira a que esse elemento de comprimento nessas coordenadas x, y e z possam ser escritas sob essa forma. Se não for, o espaço é curvo. Se não for, o espaço é curvo. Essa, então, é a distinção entre espaços planos e espaços curvos, né? Muito bem, a geometria euclidiana é aquela para a qual vale todos os princípios, inclusive aquele postulado, o quinto postulado de Euclides, né? Muito bem, então esses espaços que recaem nesse caso são espaços que nós chamamos espaços planos, né? Por exemplo, se você estiver na superfície de uma esfera, o elemento de comprimento qualquer aqui ao longo da esfera ds, ele vai ser escrito sob essa forma aqui, envolvendo os ângulos θ e φ. Mas você nunca vai encontrar coordenadas x e y de tal maneira que ds ao quadrado é igual a dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Ou seja, na superfície de uma esfera, nós temos aqui uma geometria tal que é uma geometria não plana. Esse espaço aqui é um espaço, portanto, curvo, né? Então, o conceito fundamental, tensor métrico, em 4 dimensões, esse μ aqui vai variar, né, de acordo com a teoria da relatividade, de 1 a 4, Ni também variando de 1 a 4. Agora estamos falando da curvatura do espaço-tempo na teoria da relatividade. Agora, estamos falando de uma métrica, onde essas coordenadas generalizadas, então, são coordenadas variando de 1 até 4, no caso da teoria da relatividade. E agora o problema são as transformações gerais de coordenadas, né? Eu passo de um conjunto de coordenadas para um outro conjunto de coordenadas, mas agora as transformações são as mais gerais possíveis. E é por isso que a teoria recebe o nome de teoria geral da relatividade. É claro que para cada tipo de coordenada você vai ter um tensor métrico para cada tipo de coordenada, né? E a equação fundamental, né, é a equação de Einstein, que relaciona o tensor métrico, o tensor de curvatura, R, com, vamos esquecer por enquanto esse termo, com um termo que é um tensor, né, de momento-energia. Ou seja, essa equação afirma o seguinte: se eu tenho aqui matéria, então a matéria leva a uma curvatura do espaço. O problema da equação de Einstein, de resolver a equação de Einstein, é o de determinar não o tensor, porque o tensor está aqui, né? É de determinar a métrica. Então, a teoria de Einstein é uma teoria que escreve equações com o objetivo de determinar a métrica. E essa, então, a equação fundamental da teoria geral da relatividade. Ela é, a teoria geral, uma teoria da gravitação por conta desse princípio aqui, né, que não há diferença entre um objeto estar sujeito a um campo gravitacional ou estar acelerado. Ou seja, uma transformação geral de coordenadas, né? E essa teoria, então, é uma teoria revolucionária. A gente entende o encurvamento, né, de um raio luminoso, porque é assim que ele é visto por um referencial acelerado. Mas, de qualquer maneira, é uma teoria que a gente não vai discutir, mas que leva, na verdade,
a novas concepções do espaço-tempo, introduz agora a ideia, né, de novas geometrias para o espaço, novas geometrias para o espaço-tempo. Na verdade, essa última é a grande contribuição de Einstein, porque novas geometrias para o espaço, muitos trabalharam nesse tema, impulsionados pela sugestão de Euclides de um postulado que foi, na verdade, o motivador de pesquisas envolvendo a estrutura do espaço. E depois Einstein, a estrutura do espaço-tempo.